Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Vamos orar antes? Senhor, abençoe esse momento em que nós vamos agora ouvir a Tua palavra e que absolutamente nada venha tirar a atenção desse momento. Que seja poderoso, que seja edificante, que seja transformador e que, acima de tudo, traga benefícios para as nossas famílias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus capítulo 6, 19 a 21 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando o assunto é dinheiro, a Bíblia é bem generosa para falar sobre o assunto. A gente vai encontrar inúmeros textos bíblicos que falam sobre o dinheiro. E eu fico me perguntando, por que será que a Bíblia é tão generosa para falar de um assunto que mexe tanto com a gente, que é o dinheiro? E eu vou aqui elucubrar alguma resposta, porque talvez seja porque nada venha a influenciar tanto a nossa vida de forma tão poderosa como o dinheiro. E eu digo isso porque com o dinheiro a gente pode. E esse agente pode oferecer também para nós algo que nos fascina. De alguma maneira, o dinheiro pode trazer para nós poder. E tudo que é poder rivaliza com Deus. É por isso que, de alguma maneira, o dinheiro ele pode ocupar um lugar muito perigoso no nosso coração. Porque o dinheiro ele pode ocupar a categoria de Deus para nós. E a Bíblia chama isso de Deus Mamon. A Bíblia dá nome quando nós catalogamos o dinheiro como se fosse Deus na nossa vida e na nossa história. A Bíblia chama isso de Mamon. E por mais que o dinheiro ele deva ser utilizado para sustento familiar, para diversão e etc., a gente precisa tomar um certo cuidado, porque ainda que o dinheiro traga alguns benefícios para a família, por outro lado, ele pode também distanciar a relação familiar, sim. Porque tudo vai depender de onde nós estamos depositando o nosso dinheiro. Tudo depende de onde eu e você estamos depositando o dinheiro que a gente tem. E para isso, Jesus constrói um raciocínio muito importante para a gente poder entender como é que nós devemos lidar com o dinheiro dentro do contexto familiar. O raciocínio de Jesus nesse texto ele é muito poderoso. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Dos versículos 19, 20 e 21, a gente vai encontrar nesses
3 versículos, coisas muito importantes para nós. Primeiro, no versículo 19, Jesus vai dizer para nós o caminho errado. Como é que nós não devemos trilhar o caminho, nesse caminho em relação ao dinheiro. No versículo 20, ele dá o caminho correto. Olha, você tem que lidar com o dinheiro dessa maneira. E aí no versículo 21, ele faz um aforismo conclusivo. Ele usa um ditado, e aí com esse ditado ele encerra o assunto e dá uma conclusão de como que eu e você devemos lidar com o nosso dinheiro, dentro do contexto familiar, que é a proposta que eu quero trazer hoje para nós. Eu acho muito interessante que no versículo 19, ele começa com um tempo verbal presente. Ele diz, não acumuleis, ou não, outra tradução diz, não acumulem tesouros, para vós outros tesouros. Alguns comentaristas, eles preferem uma outra tradução. Alguns comentaristas preferem a seguinte tradução, parem de acumular tesouros. E isso é agora, porque o modo como eu e você vamos lidar com o nosso dinheiro dentro do contexto familiar, ele é agora. E a gente tem que aprender a lidar com isso agora. O que passou, beleza, passou. Mas agora, a partir de hoje, a gente tem que tomar algumas posturas para que o dinheiro que a gente tem sirva para abençoar a nossa família, sirva para abençoar o reino, para trazer o reino, para que o reino de Deus seja conhecido, e também para que eu e você não sejamos escravos do dinheiro. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus diz para não acumular. Não acumulem tesouros. E aí o raciocínio ele precisa ser lógico. Para não acumular, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar o dinheiro, eu tenho que me liberar do tesouro. Para eu não acumular, eu tenho que gastar. Alguns, os olhos deram... É mesmo, pastor? Então, amanhã, segunda-feira, a gente resolve esse negócio. Né? Mas é óbvio, para a gente não acumular, eu tenho que liberar espaço. Para eu liberar espaço, que no caso aqui é o tesouro, para eu não acumular, eu tenho que gastar. E é muito interessante a gente pensar nessa hipótese, porque a gente vive numa sociedade extremamente consumista, e para algumas pessoas o consumo se torna uma patologia. Tem gente que gasta sem ter. Tem gente que gasta tendo demais e continua gastando consigo. Mas tem uma outra ala, um outro grupo de pessoas que tem tesouro, que tem recurso, mas se nega a gastar. E vai acumulando, e vai acumulando, e vai agregando, e vai enchendo, e seja no banco, ou seja no seu guarda-roupa, ou seja em qualquer outro lugar. Esse princípio de não acumular e de certa forma, gastar aquilo que se tem, a gente aprende que, de alguma maneira, talvez o não acumular e o gastar aquilo que se tem é um jeito que a gente pode ter de não ficarmos presos ao dinheiro. Porque se eu gasto aquilo que eu tenho, eu não estou preso a ele. Agora, se eu acumulo e vou acumulando os recursos e tudo aquilo que eu considero como tesouro, se eu acumulo, eu estou preso àquilo. Mas se eu libero o meu recurso, e se de alguma maneira eu gasto, eu não estou preso a ele, porque eu não tenho mais ele. Esse raciocínio fere um pouco a nossa lógica. Porque a gente poderia pensar hoje, em relação ao dinheiro na nossa família, a gente podia pensar hoje em como é que a gente administra direito a nossa riqueza, ou os nossos tesouros, a gente podia falar em investimento, a gente podia falar em multiplicar os nossos recursos, o que é também saudável, a gente podia falar em negociar, a gente podia falar tanta coisa sobre isso, mas Jesus está dizendo para a gente não acumular. E parece que isso fere a nossa lógica, fere o nosso raciocínio. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu preciso acumular. Precisa acumular?
Tem aquelas pessoas que dizem assim, como é que eu vou acumular dinheiro de modo saudável? Aí a pessoa diz assim, bom, eu acumulo na poupança. A poupança não é um jeito de acumular dinheiro? É. Isso é saudável? Jesus está dizendo para a gente não acumular dinheiro. Mas acumular dinheiro na poupança é saudável? Depende. Depende. Se nós guardamos dinheiro na poupança, sem saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro no futuro, esse dinheiro não tem destino e está parado. Se você guarda dinheiro na poupança, pensando em um fim proveitoso no futuro, esse dinheiro não está sobrando. Esse dinheiro tem um destino. Guardar dinheiro para o futuro, sem saber como usá-lo no futuro, isso não é ser previdente. Isso é ter medo. Por que a gente guarda dinheiro? Porque a gente diz assim, vai que eu preciso. O que está por trás dessa frase? O que está por trás dessa postura? Eu consigo manter a minha vida e eu sou prudente com o meu recurso, então eu guardo porque vai que eu preciso. E aí, sabe o que acontece? A gente guarda dinheiro na poupança e a gente vem para a igreja e a gente sabe que tem alguém que precisa. Vai que eu preciso. Bom, você está precisando tirar o dinheiro da poupança. Porque tem gente que está precisando. Guardar dinheiro na poupança, sem um fim proveitoso e sem um planejamento pelo qual você vai usar esse dinheiro, isso é medo. Você guardar o dinheiro na poupança, pensando na faculdade dos seus filhos, pensando em construir um patrimônio, fazer alguma coisa, outra coisa para a sua família, isso é diferente. É diferente. Você poderia muito bem pegar o dinheiro que está parado na poupança, que você não sabe o que vai fazer com ele, e você podia fazer esse recurso girar. Você pode abençoar quem não tem o mesmo recurso que você tem. Você poderia abençoar outros, você poderia abençoar a sua família, porque, vamos ser bem sinceros, você guarda o dinheiro na poupança, porque você não sabe o que vai fazer com ele, mas aí depois de uma semana você morre. Sabe o que é que Eclesiastes fala sobre isso? Eclesiastes diz o seguinte, em outras palavras, consuma o dinheiro. Eclesiastes capítulo 5 diz, pegue isso, pegue o seu recurso e use, porque se você não usar, outro vai usar no seu lugar. Curto e grosso. É assim que funciona. E vai usar bem feito, e bem usado ainda, né? Vai usar bem usado. Uma outra coisa importante é que quando Jesus diz para a gente não acumular tesouro, parece que Ele está impondo para nós o que? Um limite. Ele está impondo um limite. Isso é, a gente precisa manusear o dinheiro e a gente precisa saber quando parar. A gente tem que manusear o dinheiro, mas a gente tem que saber o momento de dizer assim, chega, para. E isso também é muito interessante, porque manusear o dinheiro e saber a hora de parar me leva para a criação. Me leva lá para o ato da criação de Deus. Deixa eu tentar exemplificar isso. Quando Deus criou tudo, depois de um tempo dele ter criado, o que é que ele fez? Ele parou. E quando ele para, ele descansa. Ele descansa. Impressionante isso, né? É impressionante isso. Eu fiquei pensando, Deus com infinitas possibilidades criativas, decide parar de criar.
Aí eu fiquei meio louco quando pensei isso, porque eu falei assim, já pensou as coisas que ele poderia ter criado e não criou? Já pensou? As coisas que ele poderia ter criado e decidiu não fazer, porque ele olhou para a criação e disse assim, não, estou satisfeito. Parei. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou sentar, descansar e contemplar aquilo que eu fiz. Eu estou satisfeito com o que criei. Estou satisfeito. É interessante a gente pensar nessa postura, porque eu estava dizendo que Deus parou de criar e se viu satisfeito com aquilo. E o que isso me ensina? Me ensina o seguinte, que enquanto Deus parou e se viu satisfeito, parece que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Parece que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente constrói. Parece que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente desenvolveu e aquilo que a gente adquiriu com os nossos tesouros e com o nosso recurso. Porque quanto mais dinheiro eu injetar na minha família, melhor. Quanto mais dinheiro eu tiver no bolso para injetar na minha família, melhor. Então, a tese é a seguinte, eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sempre preciso de mais. E quando o assunto é dinheiro, parece que o limite do dinheiro é não ter limite. É não ter limite. E quando a gente perde esse horizonte de não acumuleis como um limite de ter recurso e dizer assim, tá bom, eu não quero mais, eu estou satisfeito com isso. Agora, também é muito complicado, porque pode ter gente que diz assim, não, eu não estou satisfeito, mas está ótimo, mas não estou satisfeito. Pode viver muito bem com aquilo que se tem, mas nunca está satisfeito. Quando a gente olha para esse limite que Jesus coloca sobre nós, dizendo, não acumuleis, e a gente sempre quer acumular mais e ter mais e buscar mais, a gente acaba perdendo algumas outras coisas, porque à medida que a gente busca ter mais dinheiro no bolso, à medida que a gente busca ter mais tesouro, à medida que a gente busca receber mais e receber mais, a gente pode perder de olhar nos olhos dos nossos filhos e olhar para eles e perceber que quando a gente olhar de novo, nós vamos ver que eles já cresceram. A gente pode querer receber e ter e esquecer de investir na pessoa com quem a gente dorme na mesma cama, que é o nosso casamento. A gente pode querer ter, e a gente pode ter a melhor vida possível, cheio de regalias e cheio de coisas. O problema é que a gente pode ganhar o mundo, mas a gente pode perder a nossa vida. E eu não sei quantos cifrões você tem. E também não me interessa saber. O que me interessa saber, como pastor, é o quanto que você está perdendo da vida, buscando acumular recurso para você. Dinheiro traz felicidade. Eu gosto de vincular essa palavra de Jesus, não acumular, com aquilo que aconteceu na criação, que é o Shabá, ou o descanso. Para mim, o não acumular está muito vinculado ao descanso. Porque eu não acumulo, porque eu aprendi a descansar naquilo que o Senhor me deu e aquilo que eu construí na minha vida. Eu não preciso acumular mais para mim. E talvez esse seja o grande segredo na nossa relação com o dinheiro. O grande segredo é saber a hora de parar. Saber a hora de parar. Saber a hora de parar é você se dar por satisfeito
pelo que tem e interromper essa loucura de ficar acumulando coisas. Porque a gente sempre fica achando que a nossa família precisa ter mais. E nesse jogo de querer ter mais e oferecer mais, a gente deixa o que é prioritário para depois. A gente quer trabalhar muito. E a gente deixa de andar de bicicleta com os nossos filhos. A gente quer dar a melhor casa para a nossa família e a gente esquece de ensinar os nossos filhos a amarrar o cadarço. A gente quer dar a melhor roupa, o melhor cartão de crédito para a nossa esposa. Mas a gente acaba esquecendo de levar uma rosa para ela. A gente quer ter um marido todo arrumadinho, todo bombadinho, todo bonitinho, como se fosse um troféu para você mostrar para suas amigas. Mas você se esquece de que esse homem também precisa, não é de ser bombadinho, ele precisa do seu carinho e do seu coração. O que é prioritário vai sendo deixado de lado, porque a gente quer ter grandes mansões, grandes palácios, inúmeras viagens, roupas e mais roupas. Chega uma hora que a gente tem que dizer assim: chega. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Com essa exortação de Jesus dizendo, não acumuleis, ele não está censurando quem quer ser previdente. Aquela pessoa sensata que pensa no futuro de modo correto. Não, ele está censurando o quê? A ganância. Jesus está censurando a ganância. E eu fico me perguntando, o que é a ganância? A ganância aqui é nós depositarmos os nossos tesouros no lugar errado. Isso é ganância. Jesus está dizendo aqui, não acumulem tesouro na terra, onde traça e ferrugem destrói e onde os ladrões levam embora. Segundo Jesus, ele está dizendo que o melhor lugar para você acumular dinheiro não é na terra, é no céu. E aí eu preciso gastar um tempinho. Porque a maioria das pessoas fazem uma distinção entre os tesouros. As pessoas pensam em tesouro da terra, bens materiais, carro, casa, roupa, sapato, por aí vai. Tesouro da terra e os tesouros do céu. Dignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, benignidade, bondade, caráter, alegria. Então parece que nós temos dois tipos de tesouros, não é? Aí tem aquele pregador que diz assim, escolha qual o tesouro você vai levar. O tesouro da terra ou o tesouro do céu? Aí você fica todo constrangido querendo pegar o tesouro da terra, mas você diz, tesouro do céu. Mas se você olhar atentamente para o texto, você vai ver que Jesus não faz distinção nenhuma entre tesouro da terra e tesouro do céu. Jesus fala em tesouro na terra e tesouro no céu. É bem diferente. Jesus não faz distinção de tesouro. Jesus fala de onde o tesouro vai ser acumulado. Onde você vai acumular tesouro? Então o problema não é ter tesouro. O problema é onde eu deposito o meu tesouro. O problema é onde eu coloco os meus bens. Onde é que eu insiro, onde é que eu vou depositar todo aquilo que eu construí na minha vida? Essa é a pergunta. E para resolver a questão, Jesus está dizendo assim, olha, pegue os seus bens, pegue os seus recursos e deposite-os no céu. Bote na conta do céu.
E aqui eu preciso abrir um parêntese e deixar bem claro. Pegar o seu tesouro e depositá-los no céu não é comprar terreno no céu. Não é você comprar coisas espirituais com o seu dinheiro. Venha aqui no altar e deposite o que você tem e Deus lhe dará em dobro. Não é isso. Deu para entender? Fecha o parêntese. Depositar o dinheiro no céu não é a gente comprar o céu com o nosso dinheiro. Porque as coisas do céu não se tem, não se compra com os nossos méritos. Foi lá. Então esquece o seu cifrão, esquece tudo que você tem, porque você não dá conta de comprar. Ok? Então, depositar o nosso tesouro no céu não é comprar as coisas do céu com o nosso dinheiro. Não. É você usar os seus recursos, é você usar o seu dinheiro nas coisas do céu. Porque quando a gente faz isso, pegar os nossos tesouros e aplicá-los no reino dos céus, então nós vamos ficar distantes dessa postura de, com a boca a gente fala que a gente confessa que nós cremos em Jesus, mas o nosso coração se curva a Mamon. Porque tem muita gente assim, que com a boca confessa Jesus, mas com a alma e com o coração se curva a Mamon. É avarento, é ganancioso, não divide o que tem, não olha para o necessitado e a única coisa que quer é acumular mais para si. Eu entendo, e não eu, porque as Escrituras dizem que, de alguma maneira, guardar tesouro no céu é também você ir ao encontro do necessitado. Eu entendo que tem muitos filhos que não sabem o que é generosidade, porque os pais não são generosos. E vou dizer uma coisa muito séria para você. Não adianta você vir ensinar o seu filho a trazer o dízimo no gasofilácio, se você não ensina o seu filho a dividir o lanchinho dele com algum coleguinha no colégio que não tem dinheiro para comprar. Eu sou professor num colégio aqui em Brasília. Geralmente os alunos que estudam lá têm uma grande curva financeira, eles têm muito. E uma vez me foi dito para dar uma palavra na Páscoa. E eu dei. E no final da minha fala, dentro do contexto que eu falei, eu disse assim para os meninos e para os alunos que estavam lá no auditório naquele dia. Eu disse, bom, é possível que você ganhe um ovo de Páscoa da sua família. Aliás, é possível que você ganhe 3 e 4. Bom, você quer viver a Páscoa? Aí eu perguntei, vocês querem viver a Páscoa? Todo mundo. Uhum. Falei, ok, então vamos viver a Páscoa. Você vai fazer o seguinte, depois que você receber todos os seus ovos, você vai pegar o maior, o mais recheado, o que tem mais chocolate. E você vai pegar esse ovo e você vai dizer para o seu pai e para a sua mãe, papai, mamãe, eu quero dar esse ovo para uma criança que não tem ovo. Vamos viver a Páscoa? E aí eles ficaram assim. Eu fico preocupado com a geração futura. Porque os pais de hoje estão ensinando os seus filhos a terem muito. Os pais de hoje estão ensinando os seus filhos a serem empreendedores, a conquistarem o mundo, a subirem no Everest e colocarem a bandeira com a foto do seu rosto e dizerem, nós ganhamos o mundo. O problema
é que lá na frente nós vamos criar uma sociedade muito mais egoísta, muito mais meritocrática, e uma sociedade que menos divide os recursos que tem com aqueles que não têm. E sabe qual vai ser a tragédia? A tragédia é que os nossos filhos vão ocupar as igrejas, vão assumir a liderança das igrejas, e as igrejas não serão igrejas generosas, não serão igrejas que irão contribuir com aquele que tem pouco, não serão igrejas que irão estender a mão para o necessitado. Serão igrejas que estarão exclusivamente voltadas para si mesmas, investindo os seus recursos em si mesmas e não no mundo. E os pais querem ensinar os seus filhos a entregar o dízimo? Bom, você pode fazer isso, desde que você ensine eles também a serem generosos, quando eles olharem para vocês e encontrarem generosidade na postura de vocês. Quando Jesus encontrou o jovem rico, e Jesus desafiou aquele jovem a dar todos os seus recursos aos pobres, tudo o que ele tinha. Quando Jesus diz assim, bom, você quer me seguir? Então vamos fazer o seguinte, pega todos os seus bens, vende, pega o dinheiro e a gente vai lá na favela e você vai distribuir tudo aos pobres. Aí você vem e me segue, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. E aí você vai viver uma aventura. Vamos? O jovem rico foi embora, triste. O que Jesus estava querendo dizer para aquele jovem rico? Jesus estava querendo dizer, ensinar uma lição muito poderosa para ele e muito poderosa para nós. O que Jesus queria ensinar é que o cristianismo, que no cristianismo, entre nós e o dinheiro, precisa estar o Senhor. Vocês entenderam? Entre nós e o dinheiro, precisa estar o Senhor. É como se ele fosse o escudo do Capitão América. A armadura do Homem de Ferro. Sem aquilo, diante do dinheiro, nós vamos nos curvar. Mas Cristo entre nós e o dinheiro, nós vamos olhar para o dinheiro e nós vamos saber olhar para ele, para todos os nossos recursos, com os olhos do nosso Redentor. E os olhos do nosso Redentor não está pedindo para você pegar os seus recursos e não investir na sua família, muito pelo contrário. Você tem que investir na sua família, você tem que investir nos seus filhos, você tem que investir sim, mas não é só isso. E isso nos mostra que acumular tesouro no céu é a gente viver o paraíso na terra. Porque como se diz o certo ditado, né? Defunto tem bolso vazio, né? Porque não leva nada com ele. Não leva nada com ele. Agora a grande questão é como é que nós vamos, então, pegar os nossos recursos, como é que nós vamos pegar o nosso tesouro e colocar no céu? Só tem um jeito. A única maneira da gente investir os nossos recursos no céu é investindo na terra. Investir tesouro no céu, aqui na terra, é a gente transformar as riquezas materiais em riquezas imateriais. Transformar os nossos recursos e investir o nosso recurso nessa terra, mas no céu, é a gente transformar os nossos recursos perecíveis em não perecíveis. E como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu tentar dar algum exemplo. Ao invés da gente acumular dinheiro na poupança, ao invés da gente acumular dinheiro, por que a gente não transforma esse dinheiro em educação para os nossos filhos? É um jeito. Ao invés da gente ter muitos terrenos,
muitas casas, por que a gente não transforma isso em saúde? Inclusive para quem não tem saúde. Porque enquanto você tem 4 carros, 5 terrenos, tem gente que fica no hospital aqui a semana toda para ser atendido e não consegue. Aí você olha e diz assim, é mesmo, irmão? É, meu irmão, fiquei aí a semana toda, vou orar por você. Não, você não pode orar, nem ore. Faz o seguinte, vende o seu terreno. Você já tem uma casa, não tem? Então, vende o seu terreno e paga um plano de saúde para alguém aqui que não tem condições de ter. Aí você está investindo no céu. Ao invés de você ter ouros, joias, por que você não pega esse dinheiro do mês que você tanto investe em ouro, em joia, por que você não investe isso em socorro solidário para quem precisa? Eu tenho certeza que você sabe onde você poderia fazer esse investimento. Quando a gente entende isso, o nosso tesouro não é corrompido, porque quando a gente faz esse tipo de investimento, o ladrão não rouba. Não tem ladrão que rouba no coração de uma pessoa quando você faz isso. Não tem traça que corrói quando você faz um investimento na vida de uma pessoa assim. Quando nós usamos os nossos recursos para ensinar também os nossos filhos a generosidade. Quando nós investimos na vida dos desfavorecidos economicamente, e quando nós ajudamos um irmão que precisa, quando a gente se propõe a fazer isso e a gente mostra para eles fazerem também, para que eles possam, dentro do mundinho dos nossos filhos, fazerem as mesmas coisas. Eles vão chegar no colégio e vão dividir o lanchinho. Eles vão ajudar o coleguinha que não consegue fazer a lição, eles vão ajudar, ao invés de rir da cara e fazer bullying com o outro. Generosidade. Quando Jesus diz que onde está o nosso tesouro, estará também o nosso coração, ele está dizendo que o centro da nossa personalidade, o centro da nossa existência, o centro da nossa vontade, o centro que rege a nossa vida, que é o nosso coração, ele vai ser totalmente influenciado pelos tesouros que nós temos. Porque onde está o nosso tesouro, o nosso coração também vai estar. A maneira como eu e você vamos lidar com os nossos recursos vai mostrar a direção das nossas ações, e a maneira como eu e você vamos lidar com os nossos recursos e com os nossos tesouros vai mostrar que tipo de valor nós estamos dando para as pessoas e o modo também como nós tratamos as pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Quando o seu filho chega para você e diz assim, pai, mãe, eu quero fazer um curso na faculdade, e aí você fica, que bom, meu filho, o que é que você quer fazer? E aí o seu filho olha para você e diz, eu quero fazer, agora eu posso me complicar se eu der um nome aqui, né? Alguma profissão aí. Pai, eu quero ser pastor. Fui esperto agora, hein? Fui rápido. Vou abrir um parênteses aqui. Eu queria tanto ter tido um filho para ouvir isso do meu filho. Pai, eu quero ser pastor. Meu filho, mas minhas filhas, eu não posso ordenar minhas filhas, não tem como. Fecha parênteses. E mesmo se pudesse, eu nunca faria. Papai, eu quero ser pastor. Você investiu na vida do menino, botou no melhor colégio, para ele aprender química, física, para passar no vestibular e ser médico. Pode ser engenheiro também. Aí o pai diz assim, meu filho, você podia ser tudo na vida, menos pastor. Por quê?
Não, porque você vai ter que ficar viajando, se depois a igreja manda você embora, você não vai ter casa, você vai ficar rodando para lá e para cá. O povo da igreja vai te espizinhar, você vai ter que engolir. Meu filho, você tem que ser um profissional livre. Porque se você for um profissional livre, você resolve a sua vida. Não mexe com esse negócio. Você tem que ser um médico, porque você tem que ganhar bem, tem que morar em mansão, tem que ter 2, 3 carros, tem que possuir riqueza, você tem que estar no topo do mundo. Eu investi na sua vida para você estar bem. O grande perigo é quando a gente faz dos nossos filhos com que eles façam um curso que dê mais dinheiro, mas que eles não têm nenhum prazer naquilo que nós, como pais, queremos para eles. Quando a gente faz isso, o nosso coração está em outro lugar, menos no céu. Você tem que escolher hoje onde você vai depositar o seu tesouro. Se o nosso tesouro está sendo depositado na terra, então o nosso coração estará preocupado com o status dessa terra. A gente vai estar preocupado com o status dessa terra. E as coisas do céu não vão fazer sentido mais para nós. E talvez seja por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas que já não oram mais e que já não leem mais a Bíblia. Por quê? Porque o coração delas estão na terra. Elas estão preocupadas com concurso público, elas estão preocupadas em conseguir mais dinheiro, elas estão preocupadas em ter mais dinheiro, elas estão preocupadas em acumular riquezas, elas estão preocupadas em acumular diplomas nas suas paredes, mas elas não estão mais preocupadas em investir no reino de Deus. E veja, ter tudo isso na terra não é ruim, não é errado, desde que isso não se torne um ídolo para você. Mas se o nosso coração está depositando no céu os nossos tesouros, então a nossa atenção vai estar voltada para o status da eternidade de Deus. E tudo que eu tenho, e tudo que você tem, ele será administrado de modo que o reino de Deus seja evidenciado nas minhas posses. E claro, que a minha família, que é o núcleo, o primeiro núcleo, a família ela vai receber a influência desse status. Porque todo mundo vai estar vivendo dentro do mesmo propósito. Uma família livre da avarência, de serem avarentos, uma família livre de viverem de modo ganancioso, usando os seus recursos com responsabilidade, mas também para a glória de Deus. A minha oração é para que as nossas famílias saibam onde escolher depositar os nossos tesouros. Porque, na verdade, nada disso... porque, na verdade, não se trata dos nossos tesouros. Trata-se do nosso coração. Se o nosso coração estiver aqui nessa terra, nós vamos buscar as coisas daqui. Se o nosso coração estiver no reino dos céus, então nós vamos investir no reino dos céus. E o modo como nós vamos olhar o cifrão, e o modo como nós vamos olhar os recursos, será diferente. Invista na sua família, mas aprenda também a administrar os seus recursos de modo que a sua família aprenda com a generosidade a abençoar o mundo e as pessoas com quem você convive e com quem você vive. E desfruta dessa relação. A minha oração para que nós, como famílias, possamos, todos nós, vivenciar essa verdade hoje, agora. E você vai descobrir algo maravilhoso. Você vai descobrir que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Vamos orar? Vamos ficar em pé.
Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço para que a Tua graça se estenda sobre nós. E eu peço, Pai, para que o Senhor permita que as nossas famílias sejam famílias que tenham seus corações no céu. Famílias que possam investir os seus tesouros no céu. E que nós possamos descobrir, todos nós, o milagre de sermos mais felizes quando nós damos do que quando recebemos. Que sejamos generosos, que os nossos filhos venham aprender a generosidade conosco, que os filhos dessa igreja possam aprender a generosidade com os adultos, que as crianças sejam generosas, porque os adultos dessa igreja são generosos. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, ajudando você a não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros nos céus, hoje e para sempre, sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.